Estamos de volta aqui no Prêmio News, neste bloco, trazendo entrevistas, mais informações para você. E eu estou com ele, Dr. Renato Sanches, seja bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Doutor, vamos falar hoje sobre os direitos, da população LGBT. Assunto um pouco complexo, mas que vale a pena a gente esclarecer. Sim, Camila, perfeitamente. Por meio do esclarecimento, podemos determinar questões imprescindíveis para o combate à discriminação. Dando prosseguimento ao módulo de direitos humanos que iniciamos nos programas anteriores, importante determinar que os direitos inerentes à população LGBT também é um dos vetores dos direitos humanos, ou seja, está configurado na ONU por meio de convenções internacionais e tratados ratificados pelo Brasil, do qual o Brasil é signatário e, por meio dessa ratificação nesses tratados, tem a obrigação normativa de, no seu ordenamento jurídico, possibilitar normas que visem a promoção da igualdade de oportunidades à população LGBT no seu âmbito macro, por análise da perspectiva do próprio Estado, e também mecanismos de proteção que visem preservar a dignidade e a existência das pessoas inseridas na população LGBT. A população LGBT, utilizando essa nomenclatura acerca de sua promoção e disseminação pela própria ONU, ela visa preservar e proteger as pessoas que se reconhecem como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais a princípio. Há algumas mobilidades, algumas movimentações no cenário ativista LGBT que também inserem a questão dos travestis relacionados também. Ou seja, como se trata de um movimento que visa acolher as pessoas que sofrem discriminação por sua indeterminação de sua orientação sexual, nada mais justo que buscar nomenclaturas que acolham as pessoas e possibilitem ali a promoção de direitos e mecanismos correlatos à sua dignidade e à preservação desse grupo social. Bom, interessante, porque a gente acaba não entendendo também, não vendo a extensão de todo esse grupo, de toda essa população, que tem que ser protegida, tem que ser também ali um rol, gerar um rol de leis, de defesa, de direitos, para que não há essa discriminação que a gente vê tanto aí, pela televisão, pelas mídias. É importante, sim, essa proteção, por isso que se cria essas nomenclaturas para extinguir, e esclarecer, porque eu acho que a maioria das vezes o preconceito ele vem do não conhecimento, a falta de conhecimento, o entender, faz com que a gente tenha preconceito. Exatamente, Camila. A sua explanação é excelente nesse sentido, porque tão importante quanto apresentamos aqui nos programas anteriores, essas codificações, essas normas, elas buscam o quê? Em momento algum, emitir privilégios a um determinado grupo, de forma alguma. O que se objetiva com essas questões é justamente o oposto, é proporcionar mecanismos que possibilitem a pessoa que está inserida nessa população, nesse grupo social, uma proteção, uma promoção de igualdade, possibilidade que ela transite pelos cenários da sociedade, componha em todos os segmentos da sociedade, esteja ali inserida e consiga manifestar o seu sacro direito à liberdade, a sua liberdade, o seu direito de locomoção, o seu direito de expressão, o seu direito à vida, que tem sido tão devastadoramente disseminado. Tem-se dados que no ano passado uma pessoa era assassinada desse grupo LGBT a cada 20, 21 horas. Ou seja, a pessoa sofrendo violências que resultam muitas vezes na fatalidade da morte por unicamente ser composta e integrar um grupo LGBT ou LGBTI, como dissemos anteriormente. Então, ou seja, a pessoa ela é atacada, ela é discriminada, ela é violentada única e exclusivamente por ter uma orientação sexual diversa da heterossexualidade.
É um absurdo, né? Mas enfim, vamos trazer um pouquinho mais sobre esclarecimentos com o avanço, né, aí das leis, do conhecimento em geral. Como que fica em relação à mudança do nome? Eu acho que é uma dúvida, né, que todos têm. Há muita burocracia ainda em se trocar um nome? Existe essa possibilidade de fazer a alteração do nome? Perfeito, Camila. Grandes avanços têm sido identificados para a promoção de direitos civis da população LGBTI. É interessante esse aspecto que você disse. Estes avanços promovidos, muitos deles têm sido oriundos de decisões judiciais, ou seja, grande parte das análises dos direitos civis, da promoção dos direitos e da criação de normas, ela deve ser efetuada, realizada e promovida pelo Legislativo. Contudo, em diversos componentes e casos específicos, o Legislativo se encontra em mora, ou seja, no seu inadimplemento de prestação àquele que ele deve promover a legislação adequada para a promoção da dignidade de tudo aquilo que tratamos anteriormente. Em se tratando dessas decisões relacionadas com a ausência de mobilidade do Legislativo no âmbito macro, tem se utilizado e provocado o judiciário para que se promova decisões judiciais pontuais e, em muitos momentos, chegam-se ao Supremo Tribunal Federal mecanismos de provocação ao judiciário nesse segmento, que acaba por ter uma influência em todo o conjunto do judiciário e possibilita tais mecanismos de promoção de direitos. Como você disse perfeitamente, as questões relacionadas com a mudança do nome social ali, ou seja, a alteração do nome, identificado inicialmente que o nome social é aquele nome que a pessoa se identifica com ele. Por mais que a pessoa tenha o gênero, seja biologicamente homem, mas se ela se identifica com a identidade de gênero feminina, no caso especial dos transexuais, ele tem o direito e a dignidade de ser chamado pelo seu nome social. E o Supremo, ele tem atendido essa demanda da população LGBT ao promover a autorização, a partir de março de 2018, que as pessoas possam ir até o cartório e realizar o requerimento da alteração do seu nome, de forma digna, sem todas as burocracias e etapas que eram cumpridas anteriormente, que só era possível por meio do ingresso de uma ação judicial. Os entraves, né? Eu acho que, na verdade, era tantos bloqueios, né? Para tanta burocracia, né? E realmente era desgastante. Você fala sobre a dignidade, você fala sobre realmente a pessoa poder ser aquilo que ela deseja ser, né? Uma liberdade. Eu acho que isso é um avanço, assim, importantíssimo, né? Para as pessoas, né? Que fazem parte dessa população. Em relação ao casamento, nós falamos em alguns programas anteriores sobre o casamento, sobre pessoas do mesmo sexo. Como que está isso atualmente com esse avanço? Sim, muito se falou acerca do casamento, inclusive, salvo engano, foi o nosso segundo programa aqui, onde tratamos da temática do casamento e optamos por inserir também essa questão, pois vemos que todas as pessoas que têm um projeto de vida, do seu enlace ali, tem que ser promovida a dignidade, né? Até o presente momento está em vigência a Resolução 175 de 2013 do CNJ, ou seja, é uma autorização possibilitada pelo CNJ que obriga os cartórios a acolher os pedidos de casamento de pessoas do mesmo sexo. Então tem-se também mais essa inovação relacionada aos direitos civis promovida pelo judiciário, ou seja, grande parte dos direitos, como dito anteriormente, relacionados para a promoção da dignidade da população LGBTI, têm sido alcançados por meio da provocação do judiciário e de seus mecanismos ali impositivos.
Eu acredito que seja ali realmente é de necessidade para garantir até os direitos, né? Às vezes um casal, enfim, um falecia em questões de herança, em questões de herdar. Então, eu acho que é uma proteção para o ser humano, né? Não independente da sexualidade, é uma proteção de direitos, né? Que todos nós temos e tem que ser protegido de qualquer maneira, né? E um tema assim bem atual que nós estamos vendo bastante é em relação à criminalização, né? Esse tema está trazendo aí de uma forma bem forte na mídia. Fala um pouco sobre essa mudança, essa alteração para alguns itens, né? Se tornar crime, né? A criminalização desse tema tão polêmico. Se você me permite, eu vou fazer um breve apanhado do porquê está sendo discutido essas questões relacionadas do STF. Inicialmente, cabe pontuar que todos os tratados relacionados com os direitos humanos que falamos no início do programa, eles em si, eles buscam emitir um parecer ao final de sua conclusão para que tanto o executivo e o legislativo, em parceria inicialmente recepcionem as questões do conteúdo do tratado internacional, da decisão realizada pelas convenções, posterior que se iniciem deliberações no Congresso para que se verifiquem a promoção de uma legislação adequada a atender às necessidades de determinado público, no caso em questão, a população LGBT e LGBTI. Diante disso, o Congresso Nacional está devendo à população, a essa população em especial, a edição de normas condizentes com a dignidade dessas pessoas. Existem diversas normas, diversos projetos de lei que estão tramitando no nosso Congresso. Um deles, encabeçado pela própria OAB, no seu Conselho Federal, relacionado com o Estatuto da Diversidade Sexual. Assim como existem diversos estatutos, como comentamos aqui nos programas anteriores, esse estatuto ele seria um microsistema onde estariam inseridos neles, após a aprovação, logicamente, e deliberação no Congresso, todas as questões relacionadas com a promoção da dignidade, da igualdade de direitos e de tudo aquilo que a gente coloca como a dignidade da pessoa humana, independente da sua orientação, etnia ou grupo que está inserido ou posição política. Diante disso, dessa ausência do Congresso Nacional, foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal duas ações. Essas ações são um mandado de injunção e também uma ação declaratória de constitucionalidade por omissão, ou seja, omissão do Congresso. Então, o objetivo destas, muitas pessoas falam em ativismo judicial, né? Não é, logicamente, que o Supremo legisle, não é a função do Supremo legislar, mas é a função do Supremo, diante de uma ausência de movimentação do Congresso e essa mora perpetrada pelo Congresso, tomar uma medida, estabelecer, muitas vezes, até um prazo para que o próprio Congresso determine e efetive as suas deliberações e promova a legislação a atender a necessidade dessas pessoas. O que tem se falado é a criminalização da homofobia, como ela seria. A criminalização da homofobia, nesse aspecto apresentado por essas duas medidas que disse anteriormente, elas são no sentido de trazer a homofobia, por ser uma prática discriminatória, com o mesmo amparo similar à questão do racismo, como dissemos em programas anteriores aqui, que seria a lei 7716 de 89, que promove ali a possibilidade de identificação de mecanismos de coibir condutas racistas. Da mesma maneira, o Supremo foi provocado para que apresente ali se de fato cabe a identificação e análise da homofobia num sistema apresentado similar ao racismo. Isso de uma maneira muito objetiva. Existem muitos pormenores ali colocados, mas para que você de casa consiga entender com maior clareza, basicamente isso. O Congresso Nacional deixou de legislar, as medidas e propostas estão em andamento há um bom tempo e o Supremo foi provocado para tomar uma medida acerca dessa ausência de movimentação do Congresso. Então, inicialmente, se faz a análise se o caso da homofobia pode ser entendido ali pelos julgadores como similar ao racismo
e, se posterior a isso, também se estipula um prazo para que o Congresso inicie as suas deliberações para a promoção de uma legislação adequada a essa população. Nossa, perfeito, doutor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo. Eu te espero no próximo programa com mais informações, né? Com mais aí esclarecimentos para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e eu te espero na próxima edição. Até lá!